Primeira coisa é entender que a década de 70 ela é a década central daquilo que a gente chama de DETAM, que é a reaproximação entre Estados Unidos e União Soviética. Eles chegam até, em alguns temas, a haver até cooperação, como, por exemplo, na área espacial. Eles chegam a fazer uma missão, inclusive, em conjunto. É um momento diferente da Guerra Fria. A década de 70, para os Estados Unidos, é uma década bem negativa. Se a gente pensar na década de 70, a década de 70 ela tem muitos aspectos negativos nessa relação de poder e de força. A gente pode considerar, inclusive, isso é discutido bastante, que há uma diminuição e diferença de poder relativo, por exemplo, do Brasil com os Estados Unidos nesse momento. Justamente pelo crescimento econômico, pela importância que o Brasil ganha nesse período aí do milagre econômico, nós vamos ter um espaço diferenciado para dar espaço para a política externa do gás. Então, essas coisas temos que entender. Uma outra coisa também é entender que na década de 70 nós temos um retorno da China ao Conselho de Segurança. Em 71, nós temos o retorno da China ao Conselho de Segurança como membro permanente. Então, esses aspectos também a gente deve ter em mente, porque a gente vai perceber uma certa aproximação da política externa brasileira de forma mais intensa com os chineses. Uma outra questão também que é importante perceber é um desenvolvimento da Alemanha e do Japão. E é o momento em que esses dois países eles ganham uma força econômica muito grande, muito importante. Daí a gente vai ter que lembrar que Japão e Alemanha são aqueles países que perderam a Segunda Guerra Mundial e que sofreram intervenções americanas, mas que tiveram a sua economia, de certa forma, bem restaurada e passaram por um milagre econômico, como eu falei. Então, entender esse contexto é importante. A gente entender que tem um contexto de crescimento econômico do Japão, crescimento econômico da Alemanha, algumas rivalidades com os franceses em relação aos Estados Unidos. Então, todo esse contexto tem uma diminuição do poder relativo dos Estados Unidos. E, nesse espaço, a política externa do Geisel vai acabar conseguindo, sendo capaz de se colocar. Internamente, também, os Estados Unidos estão sofrendo muitos problemas ao longo da década de 70. Nós temos, logo no início, a Guerra do Vietnã, nós temos o escândalo de Watergate, temos o assassinato do Kennedy, depois, quando o Nixon assume o Johnson, depois o Nixon, nós temos o escândalo de Watergate, nós temos depois a entrada do presidente Jimmy Carter, que vai ter tantas dificuldades que vai acontecer uma daquelas coisas que não é muito comum, é raro acontecer na história dos americanos, que é um presidente não se reeleger. Tá? E o Jimmy Carter não vai conseguir se reeleger justamente por ter dificuldades tanto internas quanto também na sua política externa. Então, por esse contexto da década de 70 é importante a gente ter em mente início da década, rompimento com Bretton Woods, pressão japonesa, pressão alemã, pressão britânica, justamente porque ele garantiria, né, o padrão dólar-ouro, e nesse momento ele rompe unilateralmente. Então, nós temos uma crise, vamos dizer, de confiança internacional nos Estados Unidos. Muito bem. Há alguns debates para falar por que estamos vivendo um momento tão bom, que era o milagre econômico, e o Médici não consegue fazer, ou não quer fazer, um sucessor. Né? Porque a entrada de Geisel representa um outro grupo, não é o grupo do Médici. Geisel, como a gente sabe, já vimos isso, ele está naquele grupo que a gente pode chamar de castelista. Algumas discussões historiográficas apontam para o fato de que, justamente, o aspecto positivo daquele momento específico favorecia o discurso de normalização e de redemocratização. Porque é como se fosse nós entregaríamos o governo, o Brasil, numa situação favorável. Né? Aquela velha história do jogador que se aposenta, né, no auge da carreira. Então nós temos algumas teorias que discutem esse aspecto, de que seria essa positividade, ela acabou sendo favorável a um processo de democratização. E esse grupo era o grupo mais qualificado para fazer isso. Dentro desse processo de redemocratização, a gente vai ver em vários discursos, eu deixei até alguns citados no texto, né, alguns discursos do Geisel, do próprio Figueiredo. Esse momento representa uma noção de que é preciso fazer um desenho muito bem feito desse processo de redemocratização. Essa redemocratização deveria ser, segundo as palavras do Geisel, assim que ele assume, lenta, gradual e segura. Inclusive, ele vai explicar isso, cada elemento desse, do lento, gradual e seguro, mais tarde, uma entrevista que ele vai fazer para... Na verdade, o ministro das Relações Exteriores, Azevedo da Silveira, que vai fazer esse desenho, explicar cada ponto desse processo de lento, gradual e seguro, assim como uma política externa mais autônoma. Mas, quando ele assume, em março de 74, nós já estávamos vivendo um momento de dificuldades. Quais eram as dificuldades? As dificuldades tinham começado no ano anterior, com a guerra do Yom Kippur, né, e a crise do petróleo.
sei se vocês chegaram a ver, acho que eu deixei no texto, acho que eu coloquei aqui nos slides. O que vai acontecendo com o barril de petróleo? Vai ser realmente uma coisa absurda o que acontece com o preço do barril de petróleo até o final da década. Mas nesse momento, logo de cara, logo imediato, ele quadruplica. E depois ele vai chegar, se comparado com o valor inicial, quase 12 vezes o valor inicial ao longo da década. Então, por isso, quando eu falei de petrodólares, esses petrodólares realmente estão circulando facilmente no mundo, porque os árabes, realmente, os países árabes estão se enriquecendo. Esse contexto de enriquecimento dos países árabes faz com que o Geisel perceba a importância de ele se aproximar dos países árabes. Tá? Porque numa situação de crescimento, de desenvolvimento e o petróleo estando com preço alto, em grande parte disso, porque há uma seleção desse fornecimento de petróleo, se aproximar dos países árabes é uma boa. Então nós vamos ter posicionamentos do governo de Geisel em prol dos árabes. Essa posição vai ser, por exemplo, quando nós temos a condenação do sionismo como uma forma de racismo. A ONU vai votar isso e nós vamos nos posicionar considerando o sionismo como uma forma de racismo. Tentando fazer o processo de neutralidade, conversar com os dois, mas tendo um certo posicionamento contrário ao tratamento dado pelos israelenses aos palestinos. Então isso é uma posição que o Brasil vai fazer. O Brasil não está fazendo isso de solo, só ele não. Tá? Existe uma tendência, nesse início da década de 70, pró-árabe. Em grande parte, eu acho que o barril do petróleo ajuda a explicar um pouco isso. Nós temos, por exemplo, a Palestina, né, ela não é considerada um Estado, mas o líder da Palestina, que era um guerrilheiro, que era o Yasser Arafat, ele vai ser convidado para fazer discurso no plenário da ONU. A OLP, que era a Organização para a Libertação da Palestina, vai ser representada pelo Yasser Arafat. Então nós temos uma posição no mundo que começa a ser simpática aos árabes. Isso depois da guerra do Yom Kippur e depois desse crescimento do preço do petróleo. Então quando a gente pensa o Brasil, a gente está seguindo uma certa linha. Agora, é claro, os Estados Unidos têm uma posição clara. Eles são pró-Israel e não abrem mão disso. Tá? Então o Brasil também vai, dentro de uma forma pragmática, ele vai se posicionar pró-árabe. Não quer dizer que ele seja contra Israel. É aquela ideia, você está no meio, mas começa a se posicionar. Uma outra situação também que nós vamos perceber já no Geisel é a questão africana. O continente africano também passa a ser realmente valorizado. A posição de neutralidade já não existe. Já está acontecendo em Portugal, por exemplo, a Revolução dos Cravos, que acabava com o salazarismo, e aí nós temos as lutas de independência. O Brasil vai reconhecer Guiné-Bissau antes da situação formal. O Brasil vai reconhecer Angola, numa situação em que Angola estava ganhando a sua independência a partir de um grupo chamado MPLA, de Agostinho Neto, que era um grupo comunista. Né? Um grupo comunista. Então, o que está acontecendo é que Geisel encontra a ideia de pragmatismo. Então, a política externa de Geisel vai ser uma política pragmática, ecumênica e responsável. Esses são pontos centrais que vão marcar a política externa de Geisel, incluindo a sua posição em relação aos Estados Unidos. Nós vamos começar, principalmente a partir da chegada ao poder do Jimmy Carter, uma posição de certas rusgas com os Estados Unidos. E o tema principal dessas rusgas está ligado aos direitos humanos. Tá? Eles vão começar a nos criticar por questões ligadas aos direitos humanos. Inclusive, nós vamos receber um documento. Na verdade, não vamos receber, né? Eles vão nos enviar um documento fazendo uma espécie de relatório, chamando a atenção, né, do Brasil pelo não respeito aos direitos humanos. E com isso, é quase que uma ameaça, né, de cortar acordos, cortar tratados, né? Acho que eu cheguei a ventilar alguma coisa disso para vocês. E aí isso acaba fazendo com que o Geisel, de forma unilateral, vá romper, isso já em 77, com o acordo militar Brasil e Estados Unidos. Uma outra questão também que coloca um certo atrito com os Estados Unidos é a questão nuclear. Nós, desde 68, tínhamos uma posição já, como eu falei para vocês, uma posição contrária e crítica à ideia de barrar o desenvolvimento nuclear dos demais países. E quando está falando de desenvolvimento nuclear, nós estamos falando claramente, nesse momento, de desenvolvimento nuclear para armas mesmo. A discussão é isso, é armas, porque o TNP ele não proíbe os países de terem tecnologia nuclear, mas eles se comprometem a ter
energias para fins pacíficos. Inclusive, o uso e a proteção desses países está previsto no TNP também. O Brasil não assina justamente porque o Brasil não concorda. Não só o Brasil, mas diversos países não concordam porque acham que está havendo um congelamento mundial. Nós tínhamos um acordo, começamos a assinar logo no início da década, um acordo com os Estados Unidos, ligado a uma empresa chamada Westinghouse, que ela forneceria material para a gente, só que não haveria transferência de tecnologia. Então, tudo seria feito por eles, nós não teríamos muito controle sobre essa produção. E isso começa a se desenvolver dentro do projeto de pensar Angra 1. Quando chega mais tarde, o que o Brasil começa a fazer? O Brasil começa a se aproximar da Alemanha Ocidental, buscando, porque os dois países, de certa forma, estavam alijados dessa questão nuclear, né? E os dois países se aproximam e começam a discutir uma cooperação em um acordo nuclear, onde os Estados Unidos acabam ficando bem chateados mesmo, né? Então, são pontos de rusgas que o Brasil está demonstrando claramente que ele já pode, de alguma forma, se posicionar, porque há uma diminuição de poder relativo dos Estados Unidos